Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para termos pensamentos de fé. Sabe que muitas vezes nós queremos gerar ações de fé na nossa vida, sendo que ainda habita pensamentos de incredulidade na nossa mente. Hoje eu quero ler para vocês aqui uma história de uma mulher que antes de agir em fé, havia um pensamento na sua mente, ali um pensamento que habitava o seu coração, que a fez agir por fé. Eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 9, no versículo 20, que diz assim: Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Essa passagem aqui eu dei, inclusive, na aula da plataforma Mulheres Reais essa semana. Enquanto eu estava dando essa aula, uma aluna me perguntou: pastora, mas como ter um pensamento de fé? E aí, enquanto ela fez aquela pergunta, eu fiquei pensando nessa pergunta dela e até falei: nossa, que pergunta boa. Porque muitas vezes nós queremos agir em fé, mas a nossa mente, ela está cheia de pensamentos com dúvidas, cheios de incredulidade, pensamentos que estão cheios de medo, né? Às vezes você recebeu uma notícia, às vezes um diagnóstico, passou por uma frustração, decepção com pessoas, né? Às vezes aquele problema financeiro que está rodeando aí a sua vida, um problema familiar. E aí às vezes o problema ele se torna tão grande, a dificuldade ela se torna assim tão custosa na nossa vida, e aí você quer agir por fé, mas nós não podemos agir por fé com pensamentos de medo, com pensamentos de incredulidade. E naquele momento que ela me fez aquela pergunta, eu entendi que nós precisamos, no primeiro momento na nossa vida, trabalhar os nossos pensamentos. Nós precisamos crer em Jesus e trabalhar os nossos pensamentos para que habitem pensamentos de fé dentro de nós. Então nós temos que ser intencionais com os nossos pensamentos. Inclusive nós sabemos que as nossas emoções, elas alimentam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são formulações de ideias que são provenientes dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos. Então, nós pensamos conforme sentimos. Então, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida de ruim, automaticamente, ele vai gerando pensamentos ruins na sua vida, pensamentos de derrota, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos de destruição. Quantas pessoas que muitas vezes passam até com aquele pensamento de suicídio, pensamento que a vida está acabando, não quer mais viver. Por quê? Porque existem muitos sentimentos, muitas emoções que estão gerando esses pensamentos. Mas o primeiro lugar hoje que eu quero que você entenda, que você precisa agir em fé é nos seus pensamentos. Essa mulher aqui, ela sofria de uma hemorragia. Ela estava com uma enfermidade. Gente, há 12 anos. Há 12 anos essa mulher padecia de uma dificuldade, de uma enfermidade que estava fazendo com que ela perdesse a sua vida, com que ela perdesse os seus recursos, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher bem-sucedida, mas que ela havia gasto todos os seus recursos em busca dessa cura, em busca de resolver esse seu problema, e nada deu jeito, nada do que ela tinha feito, todas as decisões que ela tinha tomado, nada deu jeito. Mesmo assim, essa mulher ela continuava confiante, e quando ela ouve que Jesus ia passar, essa mulher é tomada de uma fé. Então hoje eu quero dizer para você, assim como essa mulher do fluxo de sangue, ela é tomada por uma fé extraordinária. Eu quero que hoje você tome posse dessa fé na sua vida. Tome posse dessa fé, que essa fé venha invadir os seus pensamentos, venha invadir o seu coração. E fala que ela toca em Jesus porque ela pensava. Fala que ela vai partir para a ação, ela se movimenta, ela se move no meio da multidão. Lembrando que Jesus não estava neste lugar para ela. Jesus estava neste lugar para atender um pedido do líder da sinagoga. O líder da sinagoga chega perto dele e fala: Jesus, minha filha morreu. E Jesus estava indo atender um outro pedido. Mas enquanto Jesus passava, a fé dessa mulher foi tão extraordinária que ela extrai o milagre das vestes de Jesus. Por quê? Porque havia um pensamento de fé, havia um pensamento: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Então, antes mesmo de querer gerar uma ação de fé na sua vida, olhe para os seus pensamentos. Quais pensamentos têm rodeado o meu coração? Quais pensamentos que eu tenho estado aqui todos os dias, de manhã, de tarde, de noite? O que eu tenho deixado entrar e permanecer na minha mente?
Será que eu tenho uma tendência para pensamentos de incredulidade, para pensamentos de derrota, para pensamentos que não vão dar certo? Ah, a vida é assim mesmo? Ou eu tenho decidido entrar neste lugar de ter um pensamento de fé, não importa quanto tempo você esteja passando por esse problema, você não vai desistir, você não pode desistir, você tem que alimentar os seus pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles estão gerando movimentos de fé na sua vida. E às vezes tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim, ó, nossa, né, do nada você foi curada. Você sabe o tanto de tempo que você está buscando a sua cura. O tanto de tempo que você está buscando o Senhor com o joelho no chão, buscando uma resposta para a sua vida. Ei, enquanto você busca o Senhor, enquanto você tem pensamentos de fé, o Senhor trará respostas, Deus trará milagres, Deus trará cura, Deus trará libertação para a sua vida, porque você está se movimentando para esse lugar. Inclusive você que vem aqui, né, todos os dias, nesse tempo aqui de palavra e oração, você deixa a sua mensagem, você deixa a sua oração, você está vindo com fé, fique tranquila, que enquanto você está gerando esses pensamentos de fé, automaticamente gerando essas ações de fé, Deus trará resposta para a sua vida. Deus trará respostas para a sua vida e eu estou aqui, me unindo, né, unindo a minha fé à sua fé. Por isso escreva hoje aí nos comentários, porque especificamente nós vamos orar sobre isso. Senhor, eu vou ter pensamentos de fé. Eu vou ter pensamentos de fé. E fique tranquila que enquanto você tiver pensamentos de fé, você terá atitudes de fé. Você será uma mulher de fé. Você irá começar a se mover em fé e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Ei, você tem que parar de contar só o testemunho dos outros. Você tem que começar a viver os seus próprios testemunhos. Uma vez eu estava ouvindo testemunho de uma pregação e naquele dia eu estava me alegrando com aquele testemunho, mas falando, Senhor, eu quero viver os meus próprios testemunhos. Então eu quero dizer hoje aqui para você, você vai chegar aqui hoje e você vai orar e você vai dizer, Senhor, eu quero começar a gerar os meus próprios testemunhos. Eu vou começar a alimentar os meus pensamentos com oração, com palavra, com declarações de fé, porque eu sei que Jesus, Ele é suficiente para resolver todos os meus problemas, porque eu tenho entregue a minha vida a Ele. Em nome de Jesus, coloque aí nos comentários, porque hoje nós vamos orar especificamente sobre isso. Posso ouvir um amém? Vamos orar, se você puder, feche seus olhos para que a gente tenha esse tempo aqui clamando ao Senhor, todas juntas nesse dia. Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua palavra, pelo Teu mover. Eu creio, Senhor, que a partir dessa oração, Deus, muitas mulheres vão se posicionar em fé, vão posicionar os seus pensamentos em Ti, Senhor. Eu me alegro, Deus, porque este lugar aqui de palavra e oração, o Senhor tem trazido muitas mulheres, muitas pessoas a este lugar, Senhor, elas têm crido no Senhor. Elas não têm deixado, Deus, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de destruição, pensamentos, Deus, que não tem mais jeito, é assim mesmo, pessoas que estão acostumadas na sua dificuldade, pessoas que estão acostumadas com a sua dor, Pai, hoje em nome de Jesus. Eu sei que elas vão se levantar deste lugar, Senhor, e o Senhor trará hoje força e vitória para cada pessoa que está aqui neste lugar de oração. Levante, Deus, cada mulher aqui com pensamentos, assim como a mulher do fluxo de sangue. Ela carregava uma convicção que se ela apenas tocasse no Senhor, ela seria curada. E hoje nós estamos aqui, Senhor, carregando essa convicção que tocar no Senhor, que encostar no Senhor é suficiente e que a nossa fé venha ser tão extravagante ao ponto de extrair os milagres do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Glória a Deus por essa palavra. Hoje o Senhor derrama algo novo aí sobre a sua vida. Você será uma mulher de convicção, uma mulher de fé. A derrota, ela não fará mais parte da sua história. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Se você foi abençoada com essa palavra no dia de hoje, quero encorajar você a levar essa mensagem para alguém, encaminhe uma mensagem para alguém que você ama, para que nós nos tornemos mulheres de fé. Mulheres que, antes mesmo de agir, porque você só vai agir em fé se você tiver pensamentos de fé. E se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, vai bem rapidinho ali e se inscreva, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração e eu estou aqui esperando você.